Olá pessoal, olá Lion Church, minha igreja querida. Eu estou muito feliz em começar hoje esse trabalho de leitura desse livro maravilhoso, O Intercessor Feliz, de Beni Johnson, da editora Chara. Fui impulsionada pelo Espírito Santo a fazer essa leitura junto com vocês quando o Senhor nos disse na palavra profética desse ano que o maior movimento mundial de oração da história surgirá. Quero que vocês venham comigo nessa viagem maravilhosa e descubram um mundo fascinante da intercessão e se preparem para ter revelações e experiências incríveis nesses próximos capítulos. Hoje nós estamos no áudio 1, Prefácio. Escrever um endosso ou um prefácio para um livro é uma grande honra. Isso se torna especialmente verdadeiro quando conhecemos a autora e podemos vê-la vivendo a mensagem que escreveu. Já que esse é o caso, jamais me senti tão honrado em escrever para algum outro autor como este, minha esposa. Sempre que apresento Beni nas minhas viagens ou quando falo sobre os recursos de mídia de suas mensagens, menciono que ela é um sinal e uma maravilha. Ela é uma intercessora feliz. Esse comentário geralmente é recebido com risos, porque se considera que a intercessão é uma parte da vida da igreja cujo preço é dificuldades, intolerância e depressão. Essas risadas nervosas também revelam a esperança de que isso poderia ser diferente. Temos descoberto como igreja que a intercessão deve ser e precisa ser diferente. Presenciei um momento em que Beni recebeu uma declaração profética sobre sua vida de que se tornaria uma intercessora. Nós dois já tivemos contatos com intercessores que nos motivaram a almejar qualquer coisa menos o chamado da intercessão. O fardo que carregavam, que depois descobrimos que era apenas um termo elegante para depressão, não era uma imagem atrativa para aqueles de nós que verdadeiramente desejam aprender a orar. Mas Beni foi sábia o suficiente para entender que não deveria rejeitar aquela profecia. Recordo-me da noite em que minha esposa transformou-se de uma mulher tímida para corajosa, de alguém que estava nos bastidores para alguém que agora estaria na linha de frente dando instruções. Isso aconteceu em uma noite. Ela teve um encontro com o Senhor em Toronto, Canadá, no qual sacudia como se sacode um pano de prato. Testemunhar aquilo foi assombroso e maravilhoso ao mesmo tempo. Todo o medo do homem e toda a intimação pareciam cair por terra enquanto ela se sacudia. Uma leoa nasceu naquela noite. Sua jornada na intercessão começou da melhor maneira possível. Em primeiro lugar, Beni era apaixonada por Deus, e essa foi a base de todo o seu aprendizado. Algumas vezes simplesmente não conhecemos as chaves e os mais profundos princípios para fazer o avanço em determinada área, mas sempre podemos dedicar tempo para amar a Deus. Essa é a história de Beni. Por mais que suas informações e experiências sejam verdadeiras e profundas, elas não foram aprendidas por causa de uma vontade de ser poderosa. Todas nasceram do simples desejo de conhecer e amar a Deus a cada instante de vida. Creio que este seja o segredo de uma oração de sucesso, amar a Deus, ponto final. Porque amar a Deus desenvolve uma parceria e é muito mais divertido orar com Deus do que simplesmente orar a Ele. Capítulo 1. A jornada. Nem sempre fui uma intercessora, mas ainda me recordo da primeira vez que aquelas palavras foram declaradas sobre mim há mais de 20 anos. Meu esposo Bill e eu estávamos pastoreando uma igreja na Califórnia, Estados Unidos. Pedi ao nosso amigo, o profeta Dick Joyce, que viesse para ministrar na igreja. Dick me chamou até a frente para profetizar sobre mim e disse: "Você foi chamada para a intercessão."
não para este tempo, mas para um tempo que está por vir. Ao me levantar para receber aquela palavra, sussurrei para o Senhor: receberei qualquer dom que não seja a intercessão. Mas, de alguma forma, mesmo quando Dick declarou aquelas palavras sobre mim, lembro-me de não me sentir surpresa. Era como se eu já soubesse o que estava prestes a acontecer. Naquele tempo foram as palavras de Dick, não para este tempo, mas para um tempo que está por vir, que me proporcionaram conforto, porque naqueles dias eu não queria ser uma intercessora. Porém, eu já sabia que, às vezes, é necessário colocar esse tipo de palavra profética na prateleira por um tempo. Certa vez, alguém me disse que, ao receber uma palavra profética que não se alinha com a nossa realidade, devemos colocá-la na estante e guardá-la até que o momento para o seu cumprimento chegue. Eu soube que aquela era uma palavra preciosa do Senhor, mas o momento chegaria posteriormente. E eu estava tranquila quanto a isso. Era necessário tempo para que eu entendesse o que realmente é intercessão. Você pode estar se perguntando por que eu sussurraria para o Senhor que não gostaria de receber o dom da intercessão. Veja bem, cresci em uma igreja na qual os intercessores não pareciam ser pessoas felizes na maior parte do tempo. Através de minha perspectiva limitada, via todos os que eram intercessores caminhando com aquele olhar que, para mim, demonstrava estarem carregando fardos pesados demais. Os intercessores sempre me pareciam tristes e não me recordo de vê-los sorrindo. À medida que o tempo passava, eu pensava: não quero ser intercessora. Cresci pensando que, se somos intercessores, precisamos carregar fardos pesados incessantemente, porque isso era tudo o que eu havia testemunhado até então. Eu não sabia que era possível haver intercessores felizes. Eu precisava aprender muito. Eu era a tímida. Por muitos anos, eu não sabia que era intercessora. Agora, quando olho para trás, consigo identificar todos os sinais. Eu passava bastante tempo carregando uma grande quantidade de sentimentos dentro de mim e internalizando-os como se fossem meus. Por exemplo, frequentemente entrava em uma sala repleta de pessoas, começava a sentir e ouvir seus pensamentos que eram quase sempre negativos e não percebia que todos esses sentimentos que eu experimentava se tratavam do dom que a Bíblia chama de discernimento de espírito. Consequentemente, eu carregava essas emoções pesadas como se fossem minhas, ao invés de liberá-las em oração. Dessa forma, me tornei depressiva e quieta. Quando era criança, me diziam que eu era tímida. Meus pais não diziam isso, mas os outros sim. Infelizmente, porque tantas pessoas me disseram que eu era tímida, comecei a pensar que eu de fato o era. Tomei essas palavras como verdade, concordei com elas e as recebi como minha identidade. Infelizmente, a timidez se tornou uma fortaleza em minha vida que me controlava. Recordo-me de ter tanto medo das pessoas que falar em alta voz se tornou difícil. Eu temia dizer a coisa errada porque tinha medo de esquecer o que deveria dizer no meio do caminho. Falar em público também se tornou um tormento. Eu preferiria levar 0 em uma prova oral a falar na frente das pessoas. Minha caminhada com Deus. Minha mãe me disse que, quando eu era uma garotinha, eu ia até ela e fazia orar comigo sobre tudo. Ela disse que eu lhe pedia para orar por mim e por minhas preocupações, ou pelas crianças da vizinhança que haviam se machucado. Eu nem sonhava que aquilo era dom de compaixão operando. Quando eu ia até minha mãe para orar, isso me proporcionava uma liberação daquelas coisas. Quando eu orava, se tornava mais fácil liberar meus sentimentos e entregá-los a Deus. Eu sempre fui muito sensível acerca do que as pessoas estavam sentindo e enfrentando, mesmo se tratando de pessoas que eu não conhecia.
Algumas vezes eu até mesmo estava ciente dos pensamentos e das emoções das pessoas que estavam ao meu redor. Na adolescência, eu ainda me via nesse papel de sentir emoções que não eram minhas. O problema foi que eu havia parado de orar. Havia esquecido o que fazer para lidar com todos aqueles sentimentos. Então, carregava-os comigo como se fossem meus. Isso me levou à depressão. Felizmente, quando fiz 16 anos, tive um encontro com Deus que transformou minha vida. Durante os 2 anos anteriores ao encontro, eu havia vivido à minha maneira e cuidado das minhas coisas, e isso acabou me levando ao desespero. Certa noite na igreja, houve um chamado para que fôssemos à frente, a fim de entregar nossas vidas a Deus. Assim o fiz e deixei tudo extravasar. Ao chegar diante do Senhor naquela noite, clamei dizendo: tudo o que quero é o Senhor, e pedi que Ele recebesse minha vida. Foi o que Ele fez. Depois daquele encontro, eu não fazia nada sem que antes orasse a respeito. Eu ia até meu guarda-roupa, abria-o e perguntava a Jesus o que eu deveria usar naquele dia. Mas eu ainda não entendia meu dom e como deveria orar. Mesmo em todo esse período maravilhoso com Deus, em uma parte da minha vida, eu não entregava todas as coisas a Ele. E eu sentia, eu percebia a minha volta, mas não entregava tudo e continuei internalizando as coisas dentro de mim. Não havia ninguém para me dizer que essas emoções que eu sentia ou percebia ao meu redor eram coisas sobre as quais eu precisava orar. Aos 17 anos, fui para um centro de treinamento de discipulado, ficando lá por 9 meses. Uma das minhas colegas de quarto era emocionalmente instável. Preocupava-me com ela, pois sentia que ela estava enfrentando algo, mas não entendi que eu experimentava pessoalmente aquilo que ela estava vivendo. Recordo-me de que um dia, quando estava com ela no quarto, ambas sentadas em nossas respectivas camas, um desespero tão grande veio sobre mim, de tal forma que senti como se quisesse desistir da vida. Não percebi, todavia, que eu estava me conectando ao tormento mental que minha colega estava enfrentando, sentimentos que eu também já havia experimentado outrora. Não sabia o que fazer com aqueles sentimentos atormentadores. Sequer passou pela minha mente que Deus estava me mostrando que eu deveria orar por ela. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos quais foram chamados de acordo com seu propósito. Anos mais tarde, quando comecei a trabalhar no ministério, percebi que Deus permitiu que minhas experiências do passado me revelassem o propósito para o qual Ele me chamou para exercer no presente. Esposa e mãe. Conheci Bill na Bethel Church em 1969, quando seu pai era pastor da igreja. Aconteceu durante o Jesus Movement. Casamos e passamos 5 anos servindo na Bethel antes de nos mudarmos para a Califórnia. Lá pastoreamos uma pequena igreja nas montanhas. Eu tinha uma vida de oração, mas era apenas uma vida de oração comum. Eu orava pelos meus filhos, pela minha família ou por coisas que estavam acontecendo na igreja. Orava porque acreditava ser aquilo que eu deveria fazer e não por causa de um relacionamento com o Espírito Santo. Na maior parte do tempo que vivemos em Califórnia, eu desempenhava minhas tarefas como uma mãe de crianças. Ter tempo para orar era algo extremamente difícil para mim. Meu tempo de oração acontecia quando eu lavava a louça, ou então seria necessário acordar bem cedo para ler a Bíblia e orar. Honestamente, parecia mais uma obrigação que um desejo. Ainda havia algo bem dentro de mim que realmente desejava estar com Deus. Mas, por conta da minha agenda corrida, nunca encontrava um momento para buscar aquele lugar secreto. Ao me recordar disso, consigo identificar que havia uma vontade para ir mais fundo com Deus, mas eu não sabia para onde ir ou como chegar lá.
E então o renovo chegou, uma vida renovada. Em 1995, um renovo veio sobre a igreja em Califórnia. Foi um tempo de muita alegria e de uma enorme mudança. Também foi quando o Espírito Santo incendiou meu coração, me libertando para ser quem eu sou. Uma estação completamente nova estava chegando. Nesse período, senti o Espírito Santo declarando uma palavra sobre mim que transformaria a minha vida. Eu ouvi as seguintes palavras: desejo que você carregue a intercessão e a alegria. Meu primeiro pensamento foi: isso é possível? Afinal, eu ainda via a intercessão como uma maneira depressiva de viver. Com o renovo, as pessoas estavam experimentando muita liberdade. Tive duas experiências distintas naquele tempo que as consideram encontros com Deus que mudaram a minha vida. Uma delas aconteceu em Toronto, no Canadá, na igreja de John e Carol Arnold, no aeroporto, a chamada ACF. Meus pais, meu marido e eu estávamos participando de uma conferência sobre a bênção do Pai, que era a essência de todo o derramar que acontecia na ACF. Depois de um dos encontros, Bill e eu nos levantamos para ir embora e fomos até o fundo do anfiteatro, onde havia gente espalhada pelo chão e muitas risadas, todos muito embriagados pelo Espírito Santo. Atos 2,15 diz: esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Quando o poder do Espírito Santo alcançou os discípulos que estavam reunidos, eles agiam como se estivessem bêbados. Já percebeu que pessoas embriagadas não se importam com o que os outros pensam sobre o que elas estão fazendo? Bem, havia um homem desse jeito naquela noite. Percebemos que ele estava perambulando e impondo as mãos sobre as pessoas. Ao fazê-lo, as pessoas caíam no chão. Deus estava usando aquele homem como um condutor do Espírito. Alguns riam com o Espírito Santo, outros estremeciam debaixo do poder do Espírito Santo. Fizemos contato visual e ele veio em minha direção. Eu estava apoiando o meu braço em Bill, mas quando aquele homem veio até mim, ele esticou um dedo e tocou meu braço. Imediatamente caí no chão e comecei a tremer violentamente. Bill precisou me soltar, tremi com força durante uns 20 minutos. Em determinado momento, uma mulher veio até mim e perguntou se eu estava bem. Respondi-lhe que estava e ela apenas disse: então mais, Senhor. E lá fui eu, mais uma vez. Por fim, o tremor cedeu um pouco e consegui me levantar, mas precisei de ajuda para sair daquele lugar. No dia seguinte, fomos à reunião da manhã. Quando o palestrante começou a falar sobre o amor do Pai, senti a presença de Deus e comecei a chorar. Perguntei ao Senhor o que havia acontecido na noite anterior. O que foi tudo aquilo? E então ouvi estas palavras: eu estava sacudindo e tirando da sua vida fortalezas e trazendo à luz quem você é. Desde aquele dia, o medo que guiava minha vida se foi, a fortaleza derrubada, passei a ser uma pessoa diferente após aquele encontro incomum com Deus.